Boa noite, Igreja de Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. A mensagem de hoje é sobre o sofrimento cristão e a resposta de Deus aos cristãos que passam por tribulações e passam por sofrimento. Convido a igreja a acompanhar comigo o livro de Abacuque, que nos dá uma importante visão de como do propósito de Deus em nossas vidas, o propósito de Deus para a vida da igreja e para todo o seu povo. O livro de Abacuque é um livro pequeno, apenas 3 capítulos. Eu convido os irmãos que parem este vídeo e façam a leitura do livro, são apenas 5 minutos de leitura. E não apenas leiam o livro de Abacuque, né, irmãos, mas que tenhamos o costume de ler a Bíblia no nosso dia a dia. Porque o mínimo que se espera de um cristão é que ele conheça os livros sagrados da sua fé, que ele conheça a palavra de Deus. Nós sabemos que é impossível esgotar todo o assunto no culto, né, nas mensagens do culto, ou nas escolas dominicais, ou no estudo bíblico de sexta-feira. Então convido os irmãos a ler a palavra. Supondo que o irmão tenha lido, né, o livro de Abacuque, vamos fazer aqui, antes de iniciarmos a nossa leitura, uma contextualização do livro de Abacuque, quando ele foi escrito e por que ele foi escrito. O livro de Abacuque foi escrito aproximadamente entre 605 e 600 a.C., em resposta a uma invasão, a uma invasão da Babilônia à nação de Judá. Voltando um pouco no passado, ainda no reinado de Salomão, nós sabemos que Salomão foi um rei sábio, um rei famoso na história de Israel, mas no final do reinado dele, Salomão cometeu erros graves, pecados graves, principalmente a idolatria, que ele permitiu que fossem construídos altares a outros deuses, e também se casou teve várias esposas, ele se casou com mulheres que não eram judias, que não eram hebreias, que não eram da nação de Israel. E isso era proibido no Antigo Testamento. E quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, assume o reinado de Israel. Só que Roboão ele não tem a sabedoria do pai para conduzir o povo, conduzir a nação. E o que acontece? Roboão ele não sabe administrar ali uma disputa por causa da quantidade de impostos que eram cobrados das diversas tribos de Israel, eram 12 tribos. Então, ocorre uma divisão. No reino de Judá, que é o sul de Israel, contém as tribos de Judá e de Simeão, e a capital era Jerusalém. No norte ficam as outras 10 tribos de Israel, e a capital dessas 10 tribos era Samaria. Tanto que nós temos no Novo Testamento referência aos samaritanos. É o povo que morava nesse reino de Israel, o reino norte. No reino sul, Judá, capital Jerusalém, reino norte, Israel, capital Samaria. O que ocorre? Em 722 a.C., o Império Assírio estava se expandindo por toda a região do Oriente Médio. E ele conquista o reino do norte, o reino de Israel. Porque o reino de Israel, ao contrário do reino de Judá ao sul, comete uma série de idolatrias e de pecados graves. Eles chegam até a sacrificar crianças a outros deuses. Então, assim, Deus fica realmente furioso com o reino do norte de Israel. O Império Assírio, de acordo com a vontade de Deus, conquista Israel, leva o povo de Israel, né, que é o reino do norte, cativo, né, para o exílio, ou seja, ele é exilado, retirado da sua terra e levado para o restante do Império Assírio, e nunca mais o reino do norte é reconstruído. No reino do sul, os reis do reino do sul eram mais sábios, eram muito mais tementes a Deus. Então Deus, por amor a eles, e principalmente por amor a Davi, para não quebrar a promessa que ele fez a Davi, de que a descendência de Davi permaneceria até Jesus Cristo, então Deus poupa o reino de Judá ao sul. Tanto que quando o Império Assírio cerca Jerusalém, cerca Judá para tentar conquistá-lo, Deus manda, né, a palavra de Deus diz que Deus envia os anjos para pelejar pelo povo dele e destruir o Império Assírio. E mais à frente a palavra de Deus explica, esclarece, né, que
tratou-se inclusive de uma doença que alastrou no Império Assírio, que era muito mais forte do que o exército, né, da nação de Judá. Então eles se retiram e Deus assim poupa Judá. Entretanto, Judá começa num processo de queda espiritual, de idolatria, de ausência de observância da lei de Deus, inclusive com também sacrifícios a crianças, né, de crianças a outros deuses. Então, assim, uma coisa brutal, realmente. Começa a decair moralmente, decair espiritualmente, a não fazer o que é da vontade de Deus. Então, Deus permite que, por volta ali de 605 a.C., o Império Babilônico ele cresça, conquista o Império Assírio, e não apenas o Império Assírio, mas conquista também o Egito, numa batalha famosa que aconteceu em 605 a.C., a Batalha de Cárquemes. E depois, esse Império Babilônico começa numa série de batalhas entre 605 e 586 a.C., ele começa a retirar os judeus de Judá e a levá-los também cativos para a Babilônia. Em 586 a.C., finalmente a Jerusalém é conquistada pela Babilônia, e a Babilônia inclusive destrói o templo, saqueia todo o tesouro que estava no templo, que era um tesouro consagrado a Deus, destrói o templo e leva os judeus cativos como escravos para a Babilônia. Então, nesse contexto que o livro de Abacuque foi escrito. Ele foi escrito pouco antes de que a Babilônia invadisse Judá e levasse os judeus como escravos para a Babilônia. Finalmente, em 538 a.C., o Império Persa está em ascensão, ele conquista a Babilônia. O Império Persa era comandado, né, por Ciro o Grande, né, que era o rei do Império dos Persas, digamos assim. E Ciro o Grande ele é muito liberal. Ele autoriza, né, que todos os povos sob o seu domínio possam adorar os seus próprios deuses, cada um pode ter a liberdade religiosa. Então ele autoriza que os judeus retornem da Babilônia para Judá, para Jerusalém. Inclusive autoriza que eles levem de volta todo o tesouro saqueado. Então nós temos ali um processo de fortalecimento novamente de Judá. Para quê? Para que a promessa de Deus, né, pudesse cumprir, para que o plano de Deus continuasse se cumprindo até Jesus Cristo, que é o descendente de Davi, que é aquele que morreu por nós e nos salvou. Então é nesse contexto que o livro de Abacuque foi escrito. Vamos acompanhar aqui então, a partir do versículo 1, no capítulo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ou seja, aqui Abacuque está se referindo também à injustiça provocada dentro da própria reino de Judá. Porque havia muitas pessoas que não acompanhavam, não faziam o que era da vontade de Deus. E essas pessoas perseguiam os justos. E ele também já sabia que, através da visão, ele já tem a visão, depois, da conquista de Judá pelo Império Babilônico. A Babilônia era uma nação totalmente abominável diante de Deus. Uma série de práticas que deixavam Deus furioso. Entretanto, Deus usa a Babilônia como martelo para a nação de Judá. E Abacuque, então, ele se sente indignado com isso, assim como nós também ficamos indignados hoje com o nosso sofrimento, né? Com o nosso sofrimento, com as nossas tribulações, com as dificuldades e os desafios que nós enfrentamos no dia a dia. Nós vemos que é um questionamento atemporal, ou seja, que acontece em vários momentos da história da humanidade, inclusive em vários locais também, independentemente do país, da nação, onde quer que tenha um cristão. O cristão passa por sofrimento e às vezes é natural que o cristão questione a razão desse sofrimento. Prosseguindo, no versículo, a partir do versículo 9, aliás, minto, nós temos aqui
Então, esse processo, né, de indignação relatado entre os versículos 1 e 4. E nós vemos aqui também que no Novo Testamento, Jesus Cristo não promete para nós uma vida sem sofrimento. Porque às vezes a gente pensa que, pelo fato de sermos cristãos, estamos isentos de sofrimento, que não vamos passar por tribulação, mas não é isso. Em Mateus capítulo 24, versículo 9 a 13, a palavra nos diz: Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, irmãos, Jesus Cristo está dizendo que vamos passar por sofrimento. Aqui ele está se referindo aos últimos dias, ao sofrimento dos últimos dias, que são justamente todos aqueles dias entre a ressurreição de Jesus Cristo e a segunda vinda dele. Então, nós estamos nos últimos dias. Pedro, de igual maneira, né, nos fala na primeira carta dele, né, no capítulo 2, versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, nós sofremos também, assim como Jesus Cristo sofreu. E finalmente Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versículos 17 a 23. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, irmãos, Paulo também já alerta que sofrimento é de se esperar na vida do cristão. Então, voltando ao livro de Abacuque, né, Deus responde entre os versículos 5 a 11 do capítulo 1 que ele estava enviando os caldeus, ou seja, a Babilônia, para punir a nação de Judá. Vamos aqui pegar como exemplo aqui os versículos 5 e 6. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias, isso Deus falando para Abacuque, obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas, ou seja, as moradas do povo de Judá. Então, nós vemos aqui que a cura, né, parece pior do que a doença. Por quê? Porque, embora Judá estivesse num sofrimento, numa imoralidade espiritual muito grande, Deus age de forma extremamente firme, mandando a Babilônia para punir Judá. E aí nos versículos 12 a 17, né, então Abacuque continua questionando Deus, o que nós fazemos também, né, no nosso dia a dia, infelizmente. Vamos pegar como exemplo aqui o versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, no caso aqui os caldeus, né, os babilônios, e te cala quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ou seja, por que Deus não faz nada enquanto a Babilônia está invadindo Judá, enquanto os babilônios estão matando e escravizando os judeus? Por que Deus não faz nada? Aí, então, Abacuque ele questiona o método de Deus. No versículo 14, por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Então, irmãos, aqui Abacuque está fazendo um paralelo. Os babilônios, eles eram uma nação de excelentes pescadores. Então, Abacuque faz um paralelo aqui, uma analogia. Ele fala que o povo de Judá é como peixe e os babilônios são como pescadores, que capturam os peixes muito facilmente. Então, assim, ele faz essa analogia para falar o quão fácil era os babilônios maltratarem os judeus. Aí no versículo 16, a palavra prossegue.
Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem a gordura da sua comida. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que a nação babilônica, ela, como uma nação pescadora, ela está confiando no seu próprio poder. Quando fala aqui que oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura, ou seja, os babilônios confiam no seu próprio poder. Eles acham que através dos seus méritos próprios eles conquistam Judá e os povos ao redor. Mas pelo contrário, na verdade eles são apenas um instrumento da vontade divina. Nada mais do que isso. Versículo 17. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Então Deus, diante desse questionamento, né, de Abacuque, que às vezes também nós questionamos, não com essas palavras, mas de forma semelhante no dia a dia porque nós sofremos, Deus então responde no capítulo 2. Ele passa todo o capítulo 2 respondendo a Abacuque, explicando para ele o plano dele. A partir do versículo 2 diz a palavra: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente não tardará. Então essa visão, né, que Deus se refere é a queda da Babilônia. Deus está dizendo aqui para Abacuque: preste atenção em tudo que eu vou te dizer e anote, porque esse sofrimento pelo qual Judá vai passar, ele é temporário. Eu vou fazer justiça. Eu vou trazer a verdadeira justiça. E a Babilônia vai pagar pelo que ela fez. Ou seja, de igual maneira, os ímpios, os injustos no dia de hoje, vão pagar pelo que fizeram, pelo sofrimento imposto aos cristãos. Versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja boca gananciosa se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui Deus está se referindo à Babilônia. Ou seja, a boca gananciosa, né, que escancara, o arrogante com a boca gananciosa é a Babilônia. Versículo 6. Não levantarão, pois todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Ou seja, nesse caso aqui, nós temos que ver que a Babilônia ela conquistou vários povos e se enriqueceu à custa desses povos. Ai da Babilônia. Versículo 7. Não se levantarão de repente os teus credores, ou seja, aquelas nações que foram conquistadas pela Babilônia, e inclusive Judá, e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Isso aqui, irmãos, essa profecia, nós vemos que ela é cumprida, efetivamente cumprida, por quê? Porque a Babilônia saqueia o templo de Israel, de Judá, saqueia o templo de Judá, mas depois que era conquistada por Ciro, né, pelos persas, Ciro autoriza que eles peguem todo esse tesouro de volta e retornem com ele para Judá, para a reconstrução do templo. Então, a Babilônia, como diz o versículo 8, ela despojou muitas nações, mas essas nações depois despojaram novamente a Babilônia. E os credores, né, como nós falamos, são as nações conquistadas que foram libertadas pelo Império Persa. Versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Bens maus adquiridos aqui, no caso, os despojos, né, os tesouros, né, inclusive, que foram saqueados do templo, né, de Judá, em Jerusalém. E quando fala que colocar em lugar alto o seu ninho, né? Ou seja, acho que estaria seguro pegando esses despojos e colocando na Babilônia, que estaria num lugar alto, num ninho alto, em que não seria atingido por ninguém. Pelo contrário, Deus usa o Império Persa para atingir a Babilônia e cumprir a vontade dele. Versículo 10. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Então, ai da Babilônia que enriqueceu e cresceu às custas de outros povos. Isso não quer dizer que Deus está abençoando a Babilônia, que ela vai
ela vai proceder dessa forma maligna indefinidamente. Pelo contrário, é apenas um instrumento na vontade de Deus, assim como os iníquos hoje são um instrumento da vontade de Deus também. Assim como Deus livra Judá, Deus nos livra também no dia de hoje do sofrimento. Deus nos faz superar o sofrimento e Deus nos faz vitoriosos no final. Versículo 13. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Ou seja, é da vontade de Deus que a Babilônia trabalhe à toa, né? Se esforce à toa, porque no final ela vai ser destruída. Pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, todo mundo conhece a vontade de Deus, toda a humanidade conhece a vontade de Deus. O próprio Ciro, com todo o poder dele no reinado persa, ele reconhece, né, o direito dos judeus em cultuarem a Deus e não apenas libera eles, mas determina que eles reconstruam o templo em Judá, em honra a Deus. Então todos se curvam perante Deus. Versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a vergonha cairá sobre a tua glória. Ou seja, a Babilônia, que estava no alto da glória dela, a vez dela também ia chegar. Ela ia ser submetida à vergonha, ou seja, ela ia ser conquistada, ela ia ser destruída. E lembrando, né, irmãos, todos nós, Judá, né, o reino espiritual de Deus em Judá, está vivo e firme até hoje na igreja, através de Jesus Cristo. E o que é a Babilônia? Acabou, não existe mais. Aliás, a Babilônia, né, que esclarecendo para os irmãos aqui, ficava, né, onde hoje é mais ou menos ali o território do Iraque e o território do Irã. Versículo 17. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. A Babilônia não humilhou, não fez sofrer apenas os judeus, mas todos os povos. Aqui o profeta cita o Líbano, que ficava, né, e ainda fica ao norte de Judá, e ele faz um comentário aqui interessante, né? A violência contra o Líbano e a destruição dos animais. Ele está citando aqui que o dano que a Babilônia causou ao Líbano foi muito grande. Não apenas também com animais, mas também com o cedro do Líbano, por exemplo, era muito famoso pela sua qualidade. O cedro do Líbano foi inclusive usado para construir, né, para ornar, para enfeitar o templo de Salomão, né, o templo a Deus na cidade de Jerusalém. E está falando aqui basicamente de um desastre ambiental, né, que a Babilônia impôs à nação do Líbano, que por causa disso seria punido também. E aí, finalmente, Deus então esclarece o plano dele. Fala: Abacuque, isso é provisório. A minha vontade vai prevalecer. Esse sofrimento pelo qual Judá está passando tem razão de ser. Assim como o nosso sofrimento também hoje em dia, irmãos. Por maior que seja o nosso sofrimento, Deus está conosco, tenha certeza disso. E aí no capítulo 3, então, o que acontece? No capítulo 3, Abacuque ora, né, em forma de cântico a Deus, pedindo a Deus, então, que se cumpra a sua vontade. Eu me submeto à sua vontade, eu reconheço que a sua vontade é soberana e eu peço que a sua vontade se cumpra em nossa vida. Vamos aqui acompanhar, né, a partir do versículo 16 do capítulo 3, nos diz a palavra de Deus. Ouvi-o e o meu íntimo se recomoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ou seja, eu devo aguardar até que o dia da angústia venha sobre a nação da Babilônia. Ele reconhece que o sofrimento dos judeus ele tem um propósito. Ele reconhece que tem uma razão de ser do sofrimento dos judeus e que ele deve se submeter à vontade de Deus. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente.
ao mestre de canto para instrumento de cordas. Ou seja, na parte final do livro, o profeta declara a sua confiança em Deus, por maior que seja o sofrimento na vida dele, por maior que seja o sofrimento na vida da nação de Judá, ele reconhece que Deus é o soberano. E de igual maneira, hoje, por maior que seja o nosso sofrimento, irmãos, nós temos que nos manter firmes em Jesus Cristo e não abandonar a nossa fé em Deus. Reconheçamos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que passemos por dificuldades nos nossos dias, guardemos a nossa confiança em Jesus. Vamos repousar na nossa confiança em Deus. Que Deus abençoe a todos. E fiquemos aqui então como uma última palavra aqui para a igreja. A palavra que Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17 a 18. Ora, se somos filhos de Deus, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, irmãos, não estamos lidando com acaso. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. Nós precisamos confiar em Deus e ter certeza em nosso coração de que Jesus Cristo está nos guiando, nos guardando e nos protegendo. Não abandonemos a nossa fé e tenhamos certeza de que Jesus Cristo é a nossa salvação. Vamos falar com o Pai. Santo Deus e amado Pai, Deus eterno e misericordioso, coloco diante do Senhor a vossa igreja e todos aqueles que estão acompanhando o culto do Senhor nesta noite. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, para que possamos superar todos os sofrimentos, angústias, tribulações e problemas pelos quais passamos. Coloco diante do Senhor, Pai, os problemas financeiros dos irmãos e daqueles que nos acompanham, os problemas de saúde, as desavenças familiares, as desavenças no trabalho, na escola, as desavenças com vizinhos. Coloco diante do Senhor todo o sofrimento da vossa igreja e dos que nos acompanham, para que o Senhor nos fortaleça, Pai. Para que o Senhor, primeiramente, retire de nós o que não provém do Senhor. E que esse sofrimento, Pai, seja apenas para o nosso fortalecimento espiritual e para a nossa vitória espiritual, Pai. Que o Senhor garanta que nos permaneçamos fiel ao Senhor até o fim, para que possamos receber a coroa da vida junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço que o Senhor fortaleça, que o Senhor também coloque no coração dos irmãos a certeza de que a vossa igreja se encontra à disposição para ajudar a todos aqueles que necessitam, Pai. Coloco diante do Senhor a vossa igreja, capacite-nos a levar a palavra do Senhor para todo este mundo que é carente da palavra do Senhor. Ajude-nos a levar alívio ao sofrimento das pessoas. Abençoe-nos, fortaleça-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos.